O show de Truman pode parecer somente uma caricata alegoria que retratava o que se imaginava no final da década de 90 sobre a influência da televisão e mídia na sociedade, mas vai além de um aparente clichê antiquado. Afinal, será mesmo que esse excêntrico exercício de imaginação não está acontecendo de alguma forma nos nossos tempos? Primeiro, vejamos qual é a do filme. Dirigido por Peter Weir, a obra trata de nos transmitir a história como se fôssemos um dos espectadores do show televisivo. A fictícia cidade de Sea Haven possui uma ambientação tão bem construída que nos passa a sensação de que realmente existe. Em se tratando de edição e montagem, vemos um digno trabalho que nos encaminha, junto com o protagonista, a descobrir pouco a pouco que realmente é aquele mundo. A história nos apresenta a vida de Truman, um homem comum que aparentemente vive uma vida normal. Ao mesmo tempo, é nos revelado desde cedo que o que estamos vendo é, na verdade, uma realidade absolutamente simulada, sendo a vida de Truman uma criação realizada para um programa televisivo. Ali, nada real. Toda a cidade é composta por atores figurantes nos mais variados papéis. No círculo íntimo de Truman temos sua esposa, Laura, sua mãe, Angela, e seu melhor amigo, Marlon. Seu pai, Kirk, esteve presente em sua infância, mas acontecimentos inesperados fizeram com que a direção decidisse retirá-lo da vida de Truman. No controle da simulação está uma equipe dirigida por Christopher, criador do show. A equipe fica posicionada dentro de uma lua artificial, gerindo e dirigindo todos os acontecimentos da cidade fictícia, localizada dentro de um domo. Essa relação entre criador e criatura, protagonista e antagonista, é demonstrada com perspicácia em uma fotografia contrastante dos sentimentos envolvidos. Enquanto vemos Truman em cenários abertos, iluminados e vívidos, vivendo sua falsa sensação de liberdade, observamos Christopher, o dito dominador daquele mundo, num cenário fechado, escuro e burocrático. Desde já, ficamos com o questionamento. Afinal, quem é realmente livre nessa história? Também nos é mostrado que os telespectadores do programa o acompanham fielmente, razão pela qual se mostram anúncios de toda sorte e natureza na realidade simulada, inclusive anunciados pela esposa e melhor amigo de Truman em situações cotidianas. Mas nem tudo são flores para a produção do programa. Apesar do sucesso, demonstrado pelos impactantes 30 anos em que o show está no ar 24 horas por dia desde sua criação, falhas fortuitas fazem Truman começar a se questionar. A partir daqui, teremos spoilers. Truman recorda de uma garota pelo qual havia se apaixonado e que fora retirada pela produção por fugir dos planos do programa. Além do mais, Truman passa a notar acontecimentos estranhos, a queda de um refletor do céu e conversa sobre ele após uma falha na rádio sintonizada em seu carro. Com essas desconfianças, decide mudar sua rotina e, após uma ação inesperada, se depara com um elevador com fundo falso, onde descobre atores ainda em preparação para encenar algo. Some-se a isso o grande divisor de águas. O ator que interpretava seu pai volta clandestinamente e interage com Truman. Ele prontamente foi afastado pela equipe, mas plantou em Truman uma dúvida avassaladora sobre tudo aquilo. A história, não para menos, guarda um aspecto ainda mais perverso: a manipulação que se impôs a Truman com o intuito de nele criar a aversão de viajar, especialmente quando se trata de sua fobia com a água. Seu pai fora retirado da simulação justamente pelo ainda garoto Truman começar a gostar de velejar com ele, o que fez com que o personagem criasse uma enorme vontade de viajar. Ocorre que, com o passar do tempo, se vendo cada vez mais cansado daquela realidade, a ilha de Fiji se tornou tão sonhado destino de viagem para Truman. Com isso, mais uma vez, projeta-se uma mensagem do filme para nós. Na discussão entre livre-arbítrio e determinismo, é comum que se erga uma possibilidade de utopia para alimentar a esperança dos que creem ser autônomos e, por isso, buscam um caminho próprio. No filme, Fiji era a utopia de liberdade de Truman. A narrativa prossegue com Truman tentando viajar a qualquer custo de Sea Haven.
porém sem sucesso. Além de ser desincentivado por todos ao seu redor, seja por conta do plano de ter filho com sua esposa, ou por todos os laços que guarda com as pessoas dali, Truman é impedido de diversas formas pela própria produção. A equipe do programa, vendo essa situação, toma a decisão de trazer seu pai novamente para que Truman pudesse desistir dos seus planos de fuga. Mas nem isso foi capaz de mudar o seu desejo. Suas lembranças de Laura aumentam, ao mesmo tempo em que no mundo real, a atriz até participa de protestos em prol da liberação de Truman de seu mundo fictício. Para piorar, a relação com sua esposa estremece quando o personagem percebe cada vez mais suas atitudes artificiais, chegando a ameaçá-la de morte. Num gesto de desespero, ela clama pela equipe e Truman confirma suas suspeitas. À medida em que Truman passa a tomar consciência de sua situação, a direção começa a mudar os planos cinematográficos para representar tal mudança. Se durante os primeiros atos utilizava-se uma espécie de câmera oculta perseguindo Truman, emergindo-nos numa sensação de estarmos espiando o protagonista, os planos abertos do final, ao contrário, passam a revelar que agora tudo está à mostra. A história chega ao seu fim com Truman arquitetando um engenhoso plano de fuga, surpreendendo a todos. Pela primeira vez, a transmissão foi retirada do ar, o que gerou uma verdadeira comoção para todo o público. Logo se descobre que Truman encarou seu medo do mar e velejou rumo à liberdade, não sendo impedido nem por tempestades artificiais. O diretor ainda tentou dialogar com Truman, mas completamente em vão. Ao alcançar a borda do domo, Truman encontrou a porta de saída e finalmente escapou de sua caverna. Quando se revisita um clássico como esse, se depara com o que se pensava no tempo em que o filme foi feito. O show de Truman acaba por representar certa ideia embasada no medo de que a tecnologia nos encaminhasse para um futuro distópico, onde humanos fossem subjugados em nome dos avanços tecnológicos. Constatar isso em 2020 pode até nos soar clichê, visto que estamos posicionados na década em que obras como Black Mirror apontaram ainda mais possibilidades de como a tecnologia pode assumir as rédeas da aventura humana na Terra. Quanto à trama do filme em si, podemos questionar tanto sobre os efeitos éticos de se gerar uma vida humana somente para participar de um programa de TV, como o porquê de ávidos espectadores assistirem a uma experiência de tal natureza. Mas questionemos um pouco mais adiante. O programa existe para atender aos espectadores ou os espectadores só existem porque há o programa? Essa relação mídia-espectador apresenta uma linha tênue, onde se torna difícil apontar dedos para um ou para outro. A sensação inicial que temos é de que para ambos imperou a lógica do consumismo desenfreado, haja vista que vender uma experiência excepcional parece uma ideia tão atrativa como a de assistir tamanho fenômeno. Mas e quanto à nossa questão inicial? Será mesmo que esse excêntrico exercício de imaginação não está acontecendo de alguma forma nos nossos tempos? Bom, no início do século XXI, foi muito comum que se fizesse a associação direta de que o Big Brother é a emulação mais próxima do show de Truman na vida real. Mas hoje, em 2020, podemos ir um pouco além. O fenômeno dos blogueirinhos de Instagram parece um retrato contemporâneo mais fiel da simulação. O fundamento desse paralelo vem, por exemplo, com o que dissertou Edgar Morin, sociólogo e filósofo contemporâneo. Em sua obra Cultura de Massas no século XX, O Espírito do Tempo, onde ele alegou que a cultura de massa dos nossos tempos produz o chamado olimpianismo, promovendo e exaltando indivíduos famosos tal qual se fazia com os heróis olimpianos da mitologia grega. Esse paralelo encontra base com os contemporâneos famosinhos de redes sociais praticamente alçados a verdadeiros semideuses, quando se nota tamanha audiência obtida tão somente para assisti-los expor seus cotidianos. Pessoas comuns alçadas a protagonistas por exibirem seu lifestyle, suas vidas como um palco.
nos termos shakespearianos. Além disso, a nossa percepção de realidade também merece uma reflexão comparativa com a que Truman encarou. O sociólogo Emile Durkheim, um dos pais da sociologia, tem no seu conceito de fato social um dos pilares da análise da sociologia contemporânea. Resumidamente, em sua visão, nós, indivíduos, realizamos nossas ações sob influência de fatos sociais, que são gerais, pois afetam a todos os indivíduos do escopo social, externos, trazidos da sociedade para nós, e coercitivos, na medida em que somos obrigados a agir conforme prescrito. Truman passou grande parte de sua vida sem saber que suas escolhas não eram autônomas. Numa toada semelhante, é plenamente possível associar que os ditos famosinhos realizem a exposição de suas vidas por fatores similares. Afinal, os blogueirinhos existem porque há um público querendo consumir seu cotidiano, ou só há esse público porque há um fato social, geral, externo e coercitivo que incentiva tais famosinhos a se exibirem, impulsionados por uma lógica de consumo? A discussão é vasta, aqui só pretendo abrir questionamentos. Que fique claro também que não estou fazendo qualquer juízo de valor sobre como tais pessoas vivem suas vidas, haja vista que praticamente todos nós estamos dentro dessa lógica social, somente com níveis de exposição e alcance distintos. O que dá para apontar de certeza é que, seja com a realidade simulada do BBB e o acompanhamento fervoroso do seu vasto número de espectadores, ou seja com o cotidiano de pessoas endeusadas por mostrarem seu cotidiano com a idolatria igualmente avassaladora do seu público, o show de Truman antecipou com maestria uma discussão que muito debate já gerou e ainda deve continuar a gerar. É por suscitar tantas questões que o show de Truman, além de ser uma obra com atuações primorosas, tendo um Jim Carrey radiante e Ed Harris delicadamente manipulador, contando com direção competente, roteiro bem construído e cenografia marcante, merece o título de um verdadeiro clássico do cinema e uma honrosa nota 9.